como os nossos hábitos podem estar impedindo os nossos resultados. Olá, colecionadores de resultados, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Ladem com Café, um papo descontraído com temas diversos sobre o desenvolvimento pessoal para a melhoria de vida, inspirado no que os livros dizem. Eu sou Fernanda Rainha Eu sou Flávia Rainha. e hoje a gente vai falar como os nossos hábitos podem estar impedindo os nossos resultados. É isso aí. Como que a gente está acostumado a fazer, né, no dia a dia, fazer sem pensar, ou seja, os hábitos que a gente tem no dia a dia podem ser os causadores de a gente não conseguir alguns resultados na vida. Exatamente. Será que eu uso as redes sociais ao meu favor ou contra mim? Será que ela está me beneficiando ou me prejudicando? Será que as minhas compras elas estão me beneficiando ou me prejudicando? Será que eu uso a televisão ao meu favor ou contra mim? Será que eu uso o meu lazer ao meu favor ou contra mim? De que forma os meus hábitos, o meu comportamento está trazendo benefícios ou prejuízos? Isso é o que a gente vai conversar aqui hoje. Esse tema, né, todas essas coisas que você citou, a gente tem hoje em dia uma diversidade de. A internet abriu esse leque, né? Então a gente tem uma diversidade de tipos de redes sociais, os canais extremos, a gente tem uma diversidade de assuntos, né, de novelinhas, de seriados, de diversos assuntos que se adequam, às vezes, ao gosto da gente. A gente tem liberdade de consultar os conteúdos que a gente quer na internet, de ouvir o que a gente quer, aliás, a gente ouve e ver vídeos e nem sempre é o que a gente quer. Essa é a questão, né? Acontece que a gente está aberto, a gente tem a liberdade, hoje em dia aparece para gente todo tipo de conteúdo possível e imaginável, né? Existe, as redes sociais vão jogando os conteúdos que você normalmente procura, ou seja, que se encaixa o seu perfil, mas também vão jogando coisas novas. Quem sabe você se interessa de ver isso, né? Quem sabe você se interessa daquele assunto. E assim vai passando o tempo, né? A questão alimentar também. Você vai no mercado, há uma infinidade de tipos de alimentos, de embalagens novas, cores novas, consistências novas, né? Produtos novos e que você está sempre sendo estimulado, né, a consumir aquilo. E a verdade é que a gente vai no mercado e acaba comprando, acaba querendo experimentar todas essas opções, a forma como eles servem, os balcões, cada vez mais estimulantes de você consumir aquilo. E você acaba consumindo mais do que precisa, né? Você come mais do que precisa, você acaba indo no mercado com uma lista das coisas que você tem para fazer e traz o dobro de coisas, porque você é estimulado a experimentar coisas novas, né? Então a gente vive numa fase que a gente está mais acostumado em comer o que a gente quer, o que o olho deu vontade naquele momento, do que a gente precisa ou do que a gente tem em casa. E aí essa quantidade a mais que a gente compra vai para onde? Se a gente come muito, engorda. Se a gente acaba comprando mais do que precisa, o que ficou em casa é lixo. E isso é ruim para a natureza, é ruim para a nossa saúde e para o nosso bolso também, né? Sim, a gente tem o acesso é liberado, né, Flá? É tudo liberado e a gente não tem regras de como usar, né? Quando a gente compra alguma coisa, vem com um aparelho, geralmente vem com um manual de instruções de uso, né? E agora a gente tem o uso disso tudo, das redes sociais, da internet, dos streamings, da TV, e a gente não tem regras, a gente não tem um manual que diz para a gente a quantidade que pode ser boa, que pode ser benéfica para a gente, o uso,
e até onde, né, ela pode ser benéfica e a partir dali pode ser prejudicial, né? A gente não tem isso. Então, a gente precisa, da gente, ter esse controle de saber até quando é bom e até quando é ruim, porque a gente tem tudo isso aí novo, mas as nossas 24 horas ainda é igual, né? Você sabe que aqui no Brasil, eu não sei como é que é aí na Alemanha, o uso de celular é tão intenso dentro das escolas que o governo colocou uma lei de proibindo o uso de celular nas escolas, dentro da escola, né? Desde a hora que chega até a hora que sai. Eu não sei se aí existe essa lei também, mas assim, a liberdade é tanta, né? E que o governo teve que impor uma lei para tentar controlar isso, né? O acesso liberado e não controlado por você é que é complicado, né? É prejudicial, né? Torna-se prejudicial para os nossos resultados. Se eu tenho a intenção de conquistar alguma coisa, né? Aprender um novo idioma ou aprender uma nova habilidade, eu eu passo a concorrer, esse tempo dessa prática passa a concorrer com o tempo das redes sociais, da televisão, né, dos games, é, e essa é a parte que prejudica os resultados, né? É aí que você vê, assim, né? Como é que você vai ter uma casa limpa? Né? Onde que fica o tempo de arrumar a casa, de arrumar o quarto, de arrumar uma cama, né? Onde que fica o tempo de você brincar, né? De você fazer uma caminhada. Num restaurante, né? Você vai com colegas ou a própria família vai num restaurante, você tá ali esperando uma mesa, você vê, né? Esperando a mesa vagar, quatro pessoas, as quatro pessoas, cada um com seu respectivo celular, no celular. Então, assim, cadê o convívio social? Cadê você desenvolver a habilidade da conversa, né? De discutir os interesses de cada um, né? De se conectar um com o outro naquela oportunidade que de repente é para isso. Para que que você sai de casa, né? Para ativar aí um relacionamento interpessoal, né? Entre as pessoas, né? Equilibrar esse pilar. E aí, de repente, o celular, ele rouba isso de você. E não só quando você sai, assim, com colegas, você pode estar mesmo sozinho. Às vezes você está num trem, num metrô, no ônibus. É comum, é gostoso você observar as pessoas, observar o comportamento das pessoas, como aquela mãe trata o filho, né? Como aquele senhor carrega as sacolas com uma bengala, né? Ou de Como repente, se ele aquela precisa de ajuda, né? também, porque às vezes precisa de Eu- ajuda e você nem tá prestando atenção, né? Aí, como aquela pessoa se veste, olha que interessante aquela combinação de roupas. São coisas assim que passa desapercebida se você tá conectada intensamente com aquele seu aparelho telefônico, né? Você perde essas chances de você ter ideias, desenvolver, né? Você praticar o seu autodesenvolvimento, né? De fazer, nossa, quando eu tiver aquela idade, eu não quero ser assim, né? Ou, nossa, eu preciso fazer isso com a minha avó, porque olha a dificuldade, será que minha avó tem essa dificuldade? Ou seja, de observar, você perde uma chance de observar o que está à sua volta e ver, às vezes, pessoas do seu lado que podem precisar de você. Além de também perder a oportunidade de novas histórias na sua vida. De repente, você pode conhecer alguém, seu futuro marido, dentro de uma estação de trem, e se você não se dá a chance, né, isso não vai acontecer. Então, assim, são coisas que a gente perde, são oportunidades que a gente perde na vida, né? Por estar concentrada só em fazer aquilo, né? Aquele vício,
aquele desespero de ver aquela mensagem que te mandaram, de colocar o papo em dia, que às vezes é até banal, né? Pode deixar para daqui a pouco, e fica com aquela mente vidrada naquele monte de conteúdos coloridos, com músicas interessantes, né? Aquilo é muito estimulante e te deixa vidrado naquele negócio que você não consegue olhar além daquilo. Exatamente, e a gente organizar, eu acho que é bem isso, né? É organizar o tempo de tudo. Por conta dessa vontade, né, de estar ali nas redes sociais, a gente acaba tirando o tempo de coisas importantes, né? O 24 horas é o tempo que a gente tem. Não adianta, ninguém vai nunca conseguir mudar isso, né? É, a gente só tem 24 horas. De que forma que a gente pode aproveitar essas 24 horas fazendo todas as coisas? Ou seja, tanto nas redes sociais, mas também observando o em volta, né? Fazendo as atividades que precisa, né? A praticar as atividades que a gente precisa, sem que a gente desequilibre os nossos pilares, né? A saúde, relacionamento interpessoal, autodesenvolvimento, produtividade, né? Então, dosar o que a gente tem hoje é muito importante, né? Uma outra situação que eu acho que também está hoje aí e que às vezes a gente faz um uso desenfreado, ou seja, de uma maneira que pode estar prejudicando a gente, é as compras online, né? Eu não sei como é aí no Brasil, mas aqui na Alemanha, a Alemanha é o primeiro país da Europa onde se compra online, né? Então, é aquela coisa que as pessoas param para, o que que você está fazendo? Ah, estou comprando. Mas será que essa compra, ela realmente, eu preciso dela? Realmente ela vai me beneficiar, né? Porque o comprar, o apertar o botão, primeiro que o ver, né, é muito atraente, né? Você vê aquele produto novo, nossa, realmente isso pode me ajudar, né? E o comprar, você aperta o botão, no dia seguinte está na sua porta. Quem não gosta de receber presente, né? Você abre a porta e tá lá um pacote assim para você, isso traz realmente satisfação. Então, isso pode criar hábitos que podem vir a prejudicar, né? Como que é isso aí no Brasil? Aqui no Brasil, o consumo, comprar pela internet também virou um hábito, né? Principalmente com esse monte um boom de lojas online chinesas, que eles vêm com essa proposta, né? De ser diferente e ser barato. Então, a quantidade de coisas que você compra dessas lojas é incrível. E você conversa com as pessoas, todo mundo tem experiência de comprar pela internet e as coisas da China. A única coisa é que junta exatamente isso que você falou. É muito gostoso você ganhar um presente e, na verdade, não é um presente, né? Você comprou aquilo, tá no cartão de É. crédito e você vai ter que pagar depois. Mas assim, o fato de você ter a coisa fácil, né? Um site ali todo bonito, gostoso de navegar, prático, né? Ele é super prático de navegar. Mas assim, a questão é, será que você precisa de três tipos de cortadores de temperos, né? Porque assim, existe muita diversidade, e tudo que é diferente te atrai. Nossa, mas isso é diferente. E a proposta de ser barato faz você clicar no comprar, né? Só que aí vem o produto e fala, "Ah, não é tão bom assim, né? Não me ajudou muito. O outro é melhor. E aí você acaba, às vezes, nem usando direito, né? Aquilo que você compra. E isso acaba, no fim do mês, te trazendo um prejuízo grande, né? Nas suas contas, porque isso passa a ser um consumo mensal. Então, faz parte de contas mensais que você tem comprar nesses sites chineses, né? Tem a conta de água, a conta de luz, a conta do telefone e a conta
das compras online, e que antes não era assim, né? Você não tinha isso, né? Mas Né? é muito gostoso, é prazeroso, é exatamente o que você falou, essa palavra é a ideal. É atraente, né? É muito gostoso Né? você comprar e chegar e usufruir daquilo, e de forma rápida. Você usufrui daquilo, ah, tá bom, já vi que era outro, vou ver É outro, assim, né? Então tem que estar sempre renovando essa novidade, tem que estar sempre sendo alimentando, né? substituída. É, aqui é engraçado, aqui a gente tem a Amazon, é bem forte aqui, né? E eu, por um acaso, eu pago também, eu sou cliente Prime, né? Ou seja, pago por mês, e eu já me vi numa situação assim, puxa, esse mês eu não comprei nada, né? E eu preciso comprar para justificar o dinheiro que eu pago mensalmente, né? Por ser cliente Prime. Ou seja, o fato de você ser um cliente deles te gera ali uma necessidade de, ixi, eu preciso fazer compra para justificar o porquê que eu estou pagando, né? Daí eu falei, gente, olha o que eu estou fazendo já, né? Ou seja, a compra eu tô indo buscar um conteúdo que eu precise, um produto que eu precise para justificar o porquê que eu estou pagando mensal. É, às vezes até sinais de abstinência, né? Tipo, nossa, não comprei nada ainda, deixa eu comprar logo. Exatamente, é a forma, né, como a gente está se tornando dependente de situações. E se eu quero guardar dinheiro, né, isso é um hábito que pode me prejudicar, pode prejudicar esse resultado, né? Aí, e você nem percebe, porque isso é hábito, já faz parte da sua rotina. Então, quando é algo que você faz sem pensar, né? Aí então você nem percebe que isso pode ser um problema. Você só enfrenta o problema. Você vê a dificuldade, você vê o problema. Nossa, não tem dinheiro esse mês, não sobrou nada, mas você não sabe que isso pode ter colaborado, né? Com a sua situação atual, né? Sim, com certeza. E o consumo, ele também não é só de produtos, né? O consumo é de informações também. Então, a internet, ela abre o leque de você pesquisar e ouvir o que você quiser. E nem sempre você vê e ouve o que você pesquisa. Muitas vezes as coisas aparecem para gente, né? Então, com esse monte de cookies que tem hoje em dia, né, as informações elas chegam para você e, e às vezes você consome tipos de assuntos ou vídeos que realmente são interessantes para você, realmente te agreguem alguma coisa na sua vida, realmente te traz benefício, né? Realmente traz uma sensação de, nossa, que legal que aprendi isso, né? Ou não. Ou tem conteúdos que você assiste, pelo menos comigo já aconteceu, que me traz medo, traz desconforto, traz agonia, né? Eu falo assim, nossa, credo, né? Então, e hoje está cada vez mais comum isso, né? Porque é Se muito você fácil. assistir, se você assistir uma vez, né, o aplicativo, ele vai colocar lá para você, ele vai estar sempre trazendo para você aquele mesmo assunto. Você quer se livrar dele, mas ele traz, né? Incrível. Sim, e sabe outra coisa que eu vejo? Que as pessoas conversam também sobre isso. Às vezes no meu trabalho, a pessoa fala, né? Ai, eu vi um vídeo assim assado, eu falo assim, nossa, né? Eu não consigo ver esses vídeos. Eu deleto isso, eu passo para frente, porque assim, isso me faz mal, né? E a pessoa, além de ver uma coisa que não é legal, que faz mal, ela ainda conta para o outro. É, parece meio contagiante, né? E isso está cada vez mais comum, esses comportamentos, assim, né? E isso é por conta
da facilidade que essas informações chegam para a gente. Então, os sim, conteúdos que chegam para a gente, eles são conteúdos que são muitas vezes ruins, que te ensinam coisas ruins, né? E que te trazem emoções ruins e cada vez mais, né? E cada vez mais. E isso, de algum modo, aguça um pouco a curiosidade também das pessoas, né? Tanto é que as pessoas consomem e ainda por cima reproduzem isso, né? Tá, às vezes com uma forma de indignação, mas reproduz, vai te contar a história. sim. É por isso esse tema, né, que a gente está trazendo aqui hoje, porque acredito que isso é importante, né, para as pessoas avaliarem esses conceitos, né, na vida de cada um, né, e ver de que forma que está sendo usado tudo isso, né, realmente está sendo usado a meu favor ou contra mim, né? Exatamente isso. Isso é saudável para mim ou não? Eu Está uso essa ajudando, tecnologia, né, para agregar na minha vida valor, né, para eu ter um autodesenvolvimento, porque assim, quando você usa tecnologia para participar, né, de um congresso que está acontecendo lá do outro lado do mundo, né, é algo que a tecnologia, meu, ela é super boa, né? Quando você usa a tecnologia para traduzir um texto numa outra língua, né, isso é algo que agrega, né? Então, esse consumo todo, todo esse acesso que a gente tem a tantas informações, ele agrega valor na sua vida ou não, né? Ou faz a sua mente ficar cada vez mais limitada, engessada naquele mundinho, né? De, de historinhas, né? e agora, né, Flá? Qual que é o segredo, né, de como que a gente pode fazer para descobrir se a gente está realmente usando de uma maneira boa ou de uma maneira ruim tudo isso que a gente está falando agora, né? É isso aí, Fernanda. O que que a gente pode fazer, né, para resolver essa situação? Como que a gente pode enxergar o quanto isso está atrapalhando a nossa vida e não ajudando? Ah, acho que para responder isso, né, vou trazer aqui o livro da psiquiatra Ana Lembe, né? É um livro bem interessante que ele fala, Nação Dopamina chama, né? E que ele fala sobre exatamente esse consumo desenfreado que a gente passa aqui hoje, né? E ela traz que o segredo, né, é a gente equilibrar a combinação da ciência do desejo com a sabedoria da recuperação. O que que seria isso, né? Traduz, traduz. É, a gente precisa conhecer o nosso desejo, né? E ter a sabedoria de colocar um limite para que a gente não se torne controlado, né? Então, o primeiro passo é fazer uma análise da própria rotina, fazendo perguntas, né? Trazendo para nossa consciência sobre os nossos atos, né? E o segundo passo é tomar uma atitude, né? Se eu vejo que no meu primeiro passo eu estou realmente muito tempo nas redes sociais, eu estou realmente usando ela contra mim, realmente eu estou usando conteúdos que não me agregam, né? Quando eu trago isso para a consciência, o segundo passo é tomar a atitude de diminuir, né? Diminuir o tempo, mudar o conteúdo que eu estou usando, né? Se eu vejo que eu estou fazendo uma compra online desenfreada, que realmente, puxa, eu realmente comprei isso, olha, eu nem uso isso, né? Repensar. Então, é o trazer para a consciência aquilo que a gente está fazendo, e o segundo passo é tomar atitude, né? Trazer as coisas para nossa consciência, na verdade, é trazer a oportunidade para nossa vida, né? Então, é às vezes procurar
você precisa ser o seu próprio educador, né? O seu próprio alerta, né? Você precisa, é como se você colocasse um alarme, né, dentro de você mesmo. Então, procurar assim, quando, assim, porque não é para não fazer as coisas, né? Não, você tem, pode ver as redes sociais, mas você ter um limite para aquilo. Não, eu vou ver esse tanto, né? Porque eu preciso fazer outras coisas, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer a janta, eu preciso limpar o armário, eu preciso fazer a tarefa de casa, eu preciso preparar a reunião para amanhã. Então, você precisa fazer uma organização, né? E aí, assim, você controlar o seu tempo que você fica consumindo ali, né? Às vezes, você abre o computador, abre a internet e aí aparece, né? No navegador, quando você entra, aparece já um monte de notícias. Então, assim, e aparecem notícias do seu país, do mundo, notícias mesmo, assim, jornalísticas, né? Mas também aparece o ator que se separou, a família que foi morta, não sei aonde, né? Então, assim, filtra as informações que são importantes para você, o que é interessante para você, porque a partir do momento que você clica para ver aquilo, você é depois é, estimulado diversas vezes por diversas notícias parecidas com aquela, né? Então, procura filtrar, ser o seu próprio gerente, vamos dizer assim, né? Que notícia realmente é importante para você. E tenta assim, clica, lê e volta, né? Porque dali se você deixa, você continua indo e aí passa uma hora. É incrível como passa rápido, né? De você vendo um monte de conteúdo e às vezes desnecessário, né? Então, é muito importante você ter esse controle de você mesmo e observar também o que o que você vê, o tipo de notícia que você vê, o que te traz de reação no seu corpo, né? Isso te traz uma sensação ruim, de tristeza, de agonia, de arrepio, de raiva, né? O que te traz, né? O que causa no seu corpo? E respeitar, ou causa euforia, felicidade, né? Curiosidade. Aí sim, você dar um tempo maior para aquilo que te dá a sensação de felicidade, né? Por exemplo, eu não assisto nada, nenhum tipo de conteúdo de maus tratos em animais, né? Eu não consigo ver, não me faz bem, porque assim, não me faz bem. Uma vez eu vi um vídeo que eu nunca vou esquecer na minha vida, já faz anos, e eu falei assim, eu nunca mais quero assistir nada parecido com isso, porque só de imaginar que isso é capaz de acontecer, já acaba a minha vontade de viver. Então, assim, e tem pessoas que assistem e ainda me conta. E eu falo assim, olha, eu não gosto desse tipo de assunto, porque, né, eu sou totalmente contra, né, eu trabalho para não acontecer isso. Então, assim, eu não quero nem ouvir, né, as pessoas divulgam esses assuntos, né? Pessoas ficam famosas porque fazem isso, né? Então, por que divulgar algo que é tão ruim? Filmes assim de muita violência humana, sabe? Ai, como é que chama? Agora me fugiu a palavra quando maltratam as pessoas. Eu esqueci a palavra. Mas, assim, filme de muita violência, eu também não gosto, porque eu não me sinto bem. Mas isso é uma reação do meu corpo. E eu vou me respeitar, né? E eu vou assistir coisas na minha hora de lazer que me traz a sensação de alegria, de bem-estar, de relaxamento, né? Eu também gosto de assistir uma série, mas eu gosto que me traga esse tipo de sensação. Então, é muito importante você perceber, né, essas reações do seu corpo e trazer para sua consciência. Não, isso não é legal. E a mesma coisa fazer em todos os sentidos, não só com o que você vê em redes sociais, mas através do que você compra e o que você consome de alimentação. O que você compra. Será que eu preciso comprar isso mesmo? Deixa eu pôr no carrinho, aí amanhã eu penso. Não fazer a coisa impulsiva, né? Nossa, que legal! Comprei, apertei, porque é assim, você aperta um botão, pôr no carrinho, outro botão, comprar.
outro botão vai chegar na sua casa em 3 dias, né? Então, É, assim, são o três Tim, cliques que você dá. o Tim Ferriss, né, no livro Trabalhe 4 Horas, ele diz que ficou 5 anos sem ver qualquer tipo de informação, jornal, revista, é, porque ele diz exatamente isso, o tempo que você consome para ver a notícia é um tempo que ele usa para fazer coisas importantes e que ele trabalha somente 4 horas e ganha o dobro do trabalho dele, ou seja, são informações que ele acaba pegando através das outras pessoas e no meio do caminho e ele tem aquele tempo livre, né? Ele disse. É uma curiosidade. Sim, Pode continuar. sim, interessante, né? Então, é essa coisa de você não fazer a coisa impulsiva, né? Então, assim, deixa para amanhã, deixa para você pensar mais um pouco, se você realmente precisa. De repente, no dia seguinte, você olha aquilo que você pôs no carrinho e fala: não, essa cor realmente acho que não combina comigo, realmente não é isso que eu quero no momento. Então, procurar não ser impulsivo, né, nessas reações para qualquer coisa que você compre. No mercado também. Faça a sua lista e mantenha a lista, né? Não pegue atalhos, porque você às vezes compra coisas desnecessárias que você não precisa, que foge da sua organização daquela semana, né? Então, assim, antes de fazer a lista do mercado, olha na sua geladeira e no seu armário o que você tem. Programa naquela semana o seu cardápio, né? Ah, eu vou usar essas cenouras que estão da semana passada, senão elas vão estragar. Então, eu vou fazer um arroz à grega, né? Então, assim, usar o que você tem para não trazer mais produtos, né? É exatamente isso, né? Usar o marketing do supermercado ao nosso favor, né? Uma vez eu fui no supermercado e o marketing deles colocou o produto que estava na minha vista, que eu vi, né? E só que aquele produto era um produto que eu precisava e eu tinha esquecido de colocar na minha lista. Ele não estava na minha lista. E quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu preciso disso, né? E eu na hora peguei. Então eu agradeci ao marketing do supermercado. Então é usar esse marketing ao nosso favor. Agora, quando ele está lá te mostrando um produto novo que você não conhece, né? É parar e avaliar. Eu realmente preciso desse produto? Esse produto realmente vai me trazer benefício, né? E parar para controlar, para ver se é o meu desejo de querer ter a curiosidade de conhecer aquele novo produto que está falando, ou se realmente é a minha necessidade, né? E aí, quando eu faço isso, eu controlo o meu desejo e não o desejo me controla, né? É isso aí. Então, isso, na verdade, são tudo comportamentos que a gente tem, né? São hábitos que a gente tem no dia a dia e que eles são automáticos, que a gente perde esse tempo com todas essas coisas sem nem perceber. E isso acaba atrapalhando o nosso resultado. Nosso resultado de comer melhor, de render melhor no dia, né? Aumentar a produtividade, de controlar as nossas contas, né? Com gastos desnecessários. Então, são todos os exemplos que a gente deu aí de hábitos que a gente tem no dia a dia e que atrapalham nossos resultados. E a partir do momento que você controla, que você faz um alarme dentro de você, tipo, epa, vamos seguir a lista do mercado conforme eu coloquei, né? Vamos pensar nesse carrinho que eu coloquei das compras online, né? Dar tempo para as redes sociais, cuidado com o consumo das notícias variadas que você vê. A partir do momento que você controla isso, você com certeza, consequentemente, você aumenta a sua produtividade, você aumenta a sensação de bem-estar, que às vezes você tem essa sensação de não estar se sentindo bem, nem sabe por quê. E sim tem a ver com os conteúdos que você consome, né? É isso aí. Então, eu acho que são boas dicas aí que a gente pode praticar a partir de agora. É isso mesmo.
Legal. Então, Flá, valeu pelo papo de hoje. Acho que agregou bastante, né? E é isso. Até o próximo Lá Dentro com Café. Até o próximo. Ó, o fofinho quer dar um tchau aqui também. Ai, que Tchau! lindo! Boa semana para você! Oi, Fofis! Tchau, tchau.